Liturgia diária. Nem tudo que ouvimos cria raiz. Conforme o dia vai passando, palavras chegam de todos os lados. Conselhos, promessas, opiniões, expectativas. Algumas passam rápido, outras ficam na superfície. E poucas, bem poucas, encontram espaço verdadeiro dentro de nós. Não porque faltem boas intenções, mas porque o coração também se cansa, se dispersa, se protege. Nesta quarta-feira, somos convidados a olhar para dentro e perceber como estamos acolhendo aquilo que nos é dado. O crescimento não acontece por força ou pressa, mas quando existe constância, escuta e disposição para deixar Deus trabalhar no tempo certo. Você já ouviu a frase "no tempo de Deus"? A vida de fé amadurece quando aprendemos a confiar que Ele age mesmo quando não vemos resultados imediatos. Hoje a igreja celebra Santo Tomás de Aquino, e isso nos lembra que fé e inteligência caminham juntas, mas só produzem fruto quando descem da mente para o coração e alcançam a vida concreta. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 a 17. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até ao dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse, porventura, a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirá, pois, agora ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas estas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça.
Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola da semente, tão conhecida, tão frequentemente ouvida e discutida, pode à primeira vista parecer não precisar de comentários, visto que o próprio Jesus a interpreta no texto do Evangelho de hoje. Contudo, existem atitudes na história
que são fundamentais para a compreensão até mesmo da explicação de Jesus. Quando começa a falar ao povo, Jesus diz: escutem. E mais tarde, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em outras palavras, esta parábola toca as profundezas do nosso ser. Devemos escutar com o coração para compreender com a mente, para escutar a vida, a minha vida, a sua vida, a vida da humanidade. A semente é sempre boa. Nenhum semeador se arrisca a plantar sementes de má qualidade, não é mesmo? A palavra semente é a bondade de Deus que toca o coração da humanidade, onde por vezes existem recantos tão áridos, tão escuros como aquelas pedras, aqueles arbustos ou aquela beira irregular do caminho. Mas a verdade é que a semente foi semeada. Deus está sempre presente. Mas se não compreendermos, se não soubermos ler e ouvir a nossa vida, as pedras no caminho da nossa história, os espinhos e as inconsistências afogarão a verdade de Deus em nós. Estimada irmã e estimado irmão, seguir Jesus não é fácil. É um caminho de fidelidade que se origina em Deus Pai, que é sempre fiel, que está sempre presente. A conversão é retornar ao Pai, permitindo-nos ser abraçados e transformados por Ele. Essa conversão é tão profunda que nos transforma em terreno fértil e morada para a Sua presença. Sementes das quais brotarão bondade, perdão, compreensão e amor. Senhor, nós te pedimos um coração disponível. Ajuda-nos a não viver na superficialidade, a não perder aquilo que tu semeias em nós por distração ou medo. Dá-nos perseverança, silêncio interior e fidelidade para que a tua vontade encontre lugar, cresça e transforme nossa vida. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, a oração para você deixar nos comentários é: Senhor, prepara o meu coração para dar frutos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você ouviu a liturgia diária de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.